senhores deputados, as pessoas que nos assistem aqui da bancada, nossos amigos da televisão e da internet. 1%. 1% para servidores que têm com o governo do Estado a haver de quase 13%. São 3 anos de calote nos servidores públicos, e não digo nos professores, porque o calote é no policial militar, é no técnico da Emater, é no médico, é na enfermeira, é em todo e qualquer servidor público paranaense. 1%. Os demais poderes, todos, 2,76. Mas apresentam as contas e dizem que é o possível. Me parece que é o possível para tentar salvar a cara do ex-governador que não concedeu nada e o suficiente para dizer que se concedeu alguma coisa. Uma espécie de, veja bem, nós tentamos. E os nossos policiais, com as suas promoções e progressões atrasadas, assim como os nossos professores, serão agraciados com a notícia de que há 280 milhões para se pagar promoções e progressões. Promoções e progressões que este governo mesmo deixou de pagar. Irão pagar uma parte da dívida, mas não irão estabelecer ou reestabelecer o justo salário dos servidores públicos. Mas vão mais além. Para fingir que são bonzinhos, dizem que iremos votar o plano de carreira dos nossos policiais. Se não for até o dia 7, não vai. Vejam a dificuldade de se fazer isso acontecer no meio desse turbilhão todo. Trabalham com a distorção da verdade, trabalham com a manipulação dos fatos, trabalham com a manipulação dos números. Mas vocês podem ter certeza que até o dia 7, as horas incontáveis do jatinho, dos helicópteros e dos aviões do governo do Estado estarão rodando. A distribuição de favores e do fisiologismo continuará com toda a força na base daqueles deputados que ficarem quietos e aplaudirem apenas 1%. Mas o Paraná não se encerra com esta eleição. O Paraná existirá, apesar deles. E os professores, os policiais militares, os médicos continuarão com o seu salário atrasado. Continuarão com a defasagem da database, que não há previsão de ser reposta. Nós, da oposição, se essa mensagem vier com 1%, já disse aqui o professor Lemos, já disse aqui o deputado Anibele, o deputado Tadeu, nós iremos apresentar uma emenda para 2,76. Se pudéssemos, gostaríamos de ver uma reposição ainda maior para compensar os erros do passado. Mas nós queremos o mínimo de 2,76. A questão não é política, a questão é matemática. Se pode, pode, se não pode, não pode. Como não pode ter dinheiro para 1%, mas pode ter dinheiro para fisiologismo? Como pode ter dinheiro para aluguel de aeronaves e não ter dinheiro para o salário dos funcionários? Como é que pode ter dinheiro para propaganda nas grandes redes de rádio e televisão e não ter dinheiro para o salário do funcionalismo público do Paraná? E depois irão dizer que os nossos funcionários públicos são mal acostumados, que ganham muito bem, que são marajás. Não são. São trabalhadores que dão a vida pelo Estado do Paraná. Professores em sala de aula com até 60 alunos por sala de aula. Uma educação que era primeiro lugar no IDEB, o Índice de Educação Brasileiro. Primeiro lugar. Apenas 2 governos atrás. Sem incentivo,
sem respeito, sem investimento, o Paraná cai para mais da metade. Na educação, não é só o salário que está defasado. Na educação está defasada a visão de educação do atual governo. O PDE, a formação continuada, quase não mais existe. O investimento físico nas escolas virou uma piada de propaganda com Escola 1000 e algumas poucas escolas recebendo algumas esmolas para pequenas reformas, enquanto a estrutura física da educação do Paraná é desmontada. Bibliotecas de escolas públicas não recebem livros há 8 anos. Algumas poucas escolas receberam alguns computadores do tal Paraná Conectado, enquanto a maioria das escolas do Paraná tem em seus laboratórios computadores com mais de 12 anos de idade. Mas agora é no eleitoral. Agora distribuem um pouco e fazem muita propaganda. Dizem que esperta é a galinha que cacareja alto, mesmo quando põe ovos pequenos. E assim tem sido o governo Beto Richa, e assim tem sido o atual governo. Cacareja muito para muito pouco. A realidade dos nossos policiais de trabalho é triste. Coletes vencidos, armamento antigo. Sem chance de progredir também na sua carreira, porque os concursos internos estão congelados. Os nossos professores sofrem com isso. Emater e IAPAR abandonado nos últimos 8 anos. Mas a propaganda é grande. Quase tão grande quanto a dívida que o governo do Estado construiu para com os servidores públicos desde 2015. Senhores servidores públicos do Paraná, somos poucos. Somos 3 no PMDB e 7 na oposição. Mas tenho certeza que vocês podem contar com esses 7 deputados que são oposição desde o primeiro dia do governo Richa, a favor e em defesa do interesse público e contra um governo envolto em tantos quantos casos de corrupção se possa imaginar. Na educação, as escolas pagas e não construídas, dinheiro que lhes falta hoje. Dentro da Receita Estadual, um roubo enorme na Operação Publicano. Dentro da polícia, coletes à prova de bala recalchutados. Dentro da polícia, a Operação Voldemort envolvendo um primo. No pedágio, que sangra o produtor paranaense. O senhor Nelson Leal fez delação, está com tornozeleira. Foi preso dentro da Casa Civil, o senhor Carlos Nasser. Delação que entrega a grande parte da cúpula do governo. Gravações com um homem de confiança de Eunilson Roldo, negociando e trabalhando para uma duplicação, segundo consta, segundo o Ministério Público, superfaturada. São inúmeros os casos de corrupção do governo Richa, inúmeros os casos de corrupção que assombram o Paraná, e é por causa desta corrupção e desta incompetência que estamos aqui hoje, mais uma vez, discutindo o que lhes é devido por lei. Uma dívida do Paraná com os seus funcionários. Uma dívida que não é paga, não por política, mas por politicagem. Fizeram uma opção. Facilitar a reeleição e tentar subir 1 ou 2 pontos numa pesquisa. Enquanto o Paraná paga caro por um governo de propaganda. E que continua sendo apenas uma propaganda de governo. Era isso, senhores. Muito obrigado.